Eu sou Mário Lobato da Costa, sou médico, atualmente aposentado e trabalhei no Ministério da Saúde. A minha história com o FOPS é muito interessante, sabe? Eu trabalhava no Ministério da Saúde e fazia mestrado na Universidade Federal do Paraná. E os caras me pescaram para fazer parte de um grupo de auditoria. E a ideia era a gente pegar contas hospitalares do Brasil inteiro e ver o que estava acontecendo naqueles tempos, que quem tocava assistência médica no Brasil era o INAMPS. Eu era funcionário, servidor do INAMPS. E por algum acaso, eu não estava naquela época envolvido com militância, com nada, os caras me pescaram e me jogaram para fazer parte do pessoal que estava começando com a implantação de um tal de SUS, né, que já estava previsto e que estava se pensando em repassar algumas responsabilidades para municípios e estados, e inclusive o trabalho que a gente desempenhava lá dentro do extinto INAMPS era para ser passado para os municípios. E pescado para cair de paraquedas dentro desse movimento todo, eu fui escalado para representar o INAMPS na primeira Conferência Municipal de Saúde, aqui em Curitiba. E vocês imaginam que o demônio, naquela época, era o INAMPS, e a gente representava o INAMPS. E, de repente, no meio da conferência, eu comecei a ver que várias das posições que eu defendia pessoalmente, que não necessariamente eram as posições do pessoal que era a minha chefia lá do INAMPS, tinha um grupo de pessoas que votava e que discutia e que se manifestava dentro daquela assembleia e que eu não conhecia, não tinha conhecimento com o pessoal. Eu conhecia o Rosinha, sabia da Lígia Mendonça, eu conhecia algumas pessoas, o Rosinha era meu contemporâneo na época da faculdade, mas não sabia de quem que era. E junto da gente, ali no INAMP, estava um pessoal de algumas secretarias municipais de saúde, porque as verbas quase todas passavam dentro do INAMPS e a coordenação das verbas na região metropolitana passava pelo meu setor. Então, eu conhecia os secretários de saúde e alguns deles diziam, não, o pessoal do Fórum Popular de Saúde, você tem que participar da reunião. E um dia eu fui numa reunião do Fórum Popular de Saúde, era ali no salão da Igreja Bom Jesus, e eu entrei meio assustado. O Rosinha me reconheceu, fez um sinal, me colocou para sentar do lado dele, e eu não parei mais, né? Porque era um outro ponto de vista, eu lidava só com o gestor e com o pessoal do INAMPS, que era um pessoal que pensava hospitalocêntrico, a vida da gente era dentro do hospital, conta AIH, essas coisas. E, de repente, eu estou lá com o pessoal da Associação de Moradores, usuários de unidade de saúde, profissionais de saúde que não faziam parte necessariamente da engrenagem lá governamental, e era um ponto de vista muito interessante. E dá para vocês entenderem que isso mobilizou muito, porque quem foi responsável por colocar o SUS em andamento dentro do Paraná, inicialmente foi o pessoal do INAMPS, inicialmente, e depois o pessoal do núcleo do Ministério da Saúde. Nós fizemos reuniões no estado inteiro, nós conversávamos, ajudamos a implantar e colocar as leis dos fundos municipais de saúde, dos conselhos municipais de saúde, orientamos as prefeituras, porque na época o Estado do Paraná não estava muito envolvido com isso aí, a Secretaria Estadual. Mas todo esse movimento foi retroalimentado dentro das conversas que a gente tinha dentro do fórum. Vai daí que teve a primeira conferência estadual de saúde, e eu fui escalado para falar no lugar do presidente do INAMPS, quer dizer, o presidente do demônio, do dragão, que era contra, teoricamente, o SUS, foi lá para falar. E a posição que a gente levou foi praticamente a posição do fórum, né, de saúde. E aí começou toda a história de participar do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, do Conselho Estadual de Saúde, que foi implementado a partir dali, e sempre a gente bebendo dentro do que era o Fórum Popular de Saúde.
Por que que é importante a gente resgatar essa história? Porque, puxa, nos tempos que nós estamos vivendo, não está fácil. A gente precisa fazer toda uma leitura do que é hoje a mobilização popular, né? A gente vê passando barbaridades, dos caras detonando com o orçamento do SUS, teto de gasto e tudo. E naquele tempo, eu tenho consciência que a gente tinha um poder de mobilização muito maior do que tem hoje, e que essas barbaridades não iam passar em branco. A gente perdeu, em alguma época, esse sentido de pertencimento que a gente conseguia dentro dos movimentos aí na periferia, movimentos de bairros, os movimentos de profissionais de saúde. As pessoas tinham uma noção de pertencimento do SUS que eu acho muito maior do que a gente está vivendo hoje. Parece que a gente está meio anestesiado. Então, o fórum, nesse retorno dele e retomada das atividades, é fundamental para a gente conseguir fazer essa leitura. Não só do ponto de vista da corporação, dos servidores de saúde, mas dos usuários do SUS. São os grandes prejudicados. O que nós estamos vendo rolar agora, dos caras destroçando o Bolsa Família, botando um programa imbecil lá no lugar, para terminar no ano que vem, justo com a eleição, os desmandos dentro do Ministério da Saúde, a barbaridade que foi colocar esses ministros que nós viemos tendo aqui, desde o impeachment da Dilma, porque, pô, você podia discordar das políticas que vinham do Ministério da Saúde, mesmo na época do Fernando Henrique, a gente tinha discordâncias, mas tinha gente que pensava, que a gente conseguia manter um certo diálogo. As discussões eram muito ricas, né? Tanto nos conselhos de saúde, como nas comissões bipartites, a gente sempre ia lá para aprender. E, de repente, vem um bando de caras que não sabem do que estão falando. E a gente precisa retomar essa consciência crítica em cima das políticas públicas, né? Então, eu acho fundamental a gente retomar isso e rever quais são as estratégias que a gente tem nessa época que nós estamos todos aqui militantes, tendência de ter militância de sofá, a pandemia que não deixa a gente sair para participar das reuniões, e, enfim, a gente precisa ter essa leitura. Mesmo estando aposentado, eu participo de uma série de fóruns aí, de discussões, de pessoal, e vejo que a gente tem muito acúmulo dentro do pessoal da esquerda, o pessoal principalmente que lida com políticas públicas, e que a gente precisa fazer essa informação chegar na ponta e ela gerar resultados, e a gente brecar um pouquinho esse desmonte do Estado que a gente está vendo acontecer. É uma política que está sendo implementada, é uma política de passar o trator em cima de tudo que a gente conquistou dentro desses anos todos. Vocês já viram o que foi que nós conseguimos, mesmo o SUS não estando implementado como a gente acha que ele tinha que ser? Puxa, as políticas de equidade, a questão do LGBTQI+, lá, a questão da política do combate à AIDS, o combate à fome, a participação popular dentro da gestão. Nós avançamos bastante. Puxa, a saúde da mulher, a violência contra a mulher, todas essas políticas que a gente foi implementando aos pouquinhos e normatizando, elas, na realidade, eles estão sendo colocados em segundo plano. Parece pecado lá dentro do Ministério que se discutir esse tipo de política. A primeira coisa que eles fizeram quando eles tomaram o poder foi detonar com o departamento de ST-AIDS, que era muito mais do que um departamento que tratava de uma política voltada a uma patologia específica, ele tinha muito a ver com a questão da igualdade, do combate ao preconceito, da gente divulgar essas informações para a sociedade. Eu estou dando esse exemplo, mas tem inúmeros exemplos dentro do Ministério. Boa parte dos departamentos que desenvolviam políticas eram tocados por profissionais que a gente trazia de fora e que eram contratados via Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde, e para tocar alguns programas dentro do Ministério, esses caras foram aos poucos sendo dispensados. Tem departamentos que estão desertos lá. O departamento que eu trabalhava, a representação dele aqui, está deserta, não tem ninguém.
nós éramos 18 profissionais só da área de medicina, fora psicólogo, farmacêutico e administradores, e não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. O pessoal que quem aprendia muito, que tinha conhecimento de epidemiologia, de saúde coletiva, e que não tem mais ninguém lá. Então, a gente precisa retomar um pouquinho dessas conquistas, e por isso eu acho fundamental a participação da gente no Fórum Popular de Saúde.